Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast. Gustavo, semana passada a gente falou sobre os animais, né? Sobre os pets e tal, sobre a doutora Karina, que faz um trabalho diferenciado, né? E a gente teve muita repercussão. Em animais, né? E muitas pessoas vieram falar que não conheciam esse tipo de trabalho. Foi muito legal a repercussão que teve o programa. Uhum. E hoje a gente também tem um convidado de peso aqui. Mas aí tem história, hein? E aí tem história. Então você quer descrevê-lo? Por favor. Sim, com certeza. Eu sei que você teve que fazer o resumo do resumo. Cara, eu fui você olhar... Você ficou assustado, né? Ele tem um site, né? Que eu fui ver as coisas que ele já fez, os cursos, tá? Eu tive que resumir, porque senão eu ia estourar o tema do programa. Que é, ele é antropólogo formado pela Macquarie University da Austrália e na USP, aqui em São Paulo. É formado também em História e estudou Direito, Ciências Políticas, Negociação, Planejamento e Marketing e cursos no Brasil e no exterior. Gente, e eu estou falando de cursos, hein? É muita coisa. É autor de diversos livros de negócios e um dos palestrantes motivacionais de maior sucesso do Brasil. Ele é proprietário da empresa de consultoria Anthropos Consulting. Estou aqui com Luiz Almeida Marins Filhos, ou simplesmente Professor Marins. Tudo bem? Isso, tudo bem, graças a Deus. Um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, a honra é minha, a honra é toda minha. Então, a gente é palestrante também, a gente faz uma palestra junto, eu e o Gustavo, que a gente é motivacional e tudo. Mas todo mundo que fala, quando a gente fala assim, você já viu a palestra do Professor Marins? É que são muitos anos, né? São mais de 50 anos de palestra só, né? A primeira palestra minha, documentada numa tese, foi em 1969, palestra aberta, em São Manuel. Imagina, na cidade de São Manuel, né, no interior de São Paulo, ali perto de Botucatu, né? Você tem alguns flashes, você lembra exatamente o que você Não, falou? foi porque eu tinha chegado dos Estados Unidos e os padres da Consolata, eles tinham lá era jovem, eu tinha 18 anos, 19 anos, né? E eles tinham lá um movimento de jovens e eles pediram para eu fazer uma palestra pública para os jovens de São Manuel. E eu fiz e foi uma loucura, porque parou a cidade na época, foi muito interessante. E eles fizeram muita propaganda, então tem até cartazes em poste. Né? Que legal, os lambi-lambi na época. Lambi-lambi na época. Então, foi a primeira palestra documentada, foi em julho de 1969. Né? Então, daí para frente, eu fui fazer o doutorado, aquela coisa, né? Daí, quando eu fui para a Federal de São Carlos ser professor, daí começam as empresas da região, né? Tinha a Gurgel, lembra da Gurgel? Era ali em Rio Claro. A Volkswagen sempre teve uma fábrica de motores em São Carlos e me convidavam muito para fazer palestras nas fábricas de antropologia mesmo, na área de relacionamento humano, como é que era a história de antropologia. E daí comecei a fazer palestra, você não era nem cobrada, né? Porque a gente era professor de... não era cobrada? Não era cobrada, a gente ganhava 1 litro de vinho, um boné. Mentira! Né? Porque a gente era professor da Federal, então convidavam a gente como professor da Federal. Sim. Então a gente nem cobrava nada. A gente ia com o maior prazer, né? E aí que começa um boca a boca, né? Eu nunca fiz publicidade de nada, né? Nunca fiz nenhuma publicidade, nem nas redes sociais. Você viu, o site tem 20 milhões de acessos, mais de 20 milhões. Nunca fiz patrocinado, nada. Mas essa é a melhor propaganda, a pessoa que assiste, gosta e indica. Ela vai boca a boca. Então, nunca teve, assim, nenhum tipo de publicidade. E os programas de televisão, né, que daí fazem a gente ficar mais conhecido. Eu fiquei na Globo News tempo, né, com a Tamara Lefton no Conta Corrente, fazendo análise econômica ali. Depois com o João Dória, né, tempo também, quase 20 anos. Quase, né? 20 anos. Mais de 20 anos com o João no Show Business, né, fazendo aquele quadro. Depois eu fiquei com o programa durante o período que ele foi candidato a prefeito.
E na Rede Vida esse tempo inteiro, quase 30 anos. Correndo paralelo. Engraçado, né? São 3 televisões abertas, né? A Globo News não, né? Sim. É fechada, mas ou era a Rede TV ou era a Band, né? Que do show business, né? Mas eles sempre permitiram, porque a Rede Vida nunca teve muito medição do Ibope. Do Ibope, é isso que pega, entendeu? É você tomar audiência de uma coisa para outra. Então nunca teve essa medição. Embora a audiência seja incrível, ela é incrível realmente. Uma vez eu estava com o pessoal da Globo em Belo Horizonte, a TV Panorama fez aniversário, e eu tinha aparecido no Fantástico, porque eu fui o primeiro cara do Brasil a ter na sua casa o Virtua, a TV, a internet a cabo. Era cabo, será? Virtua, lembra do Virtua? Sim. Né? Que virou net depois, né? Virou net depois. Então o Fantástico foi lá em casa para ver como é que era. Eu morava na Vila Progresso, numa vila de Sorocaba. Primeira TV, porque a experiência deles foi em Sorocaba, não sei nem porquê, né? A primeira... Mercado teste, meu. Mercado teste mesmo. A primeira casa foi a minha. E daí, logo em seguida, na semana seguinte, eu estava lá em Belo Horizonte, naquele Teatro Central, que é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, coisa antiga, linda. Foi restaurado pelo Itamar Franco, né? Fiquei de lá e tal, em Juiz de Fora. E daí eu perguntei, para encher a bola do pessoal da Globo, né? Eu perguntei quem é que me viu, estava todo mundo ali, né? Quem é que me viu no Fantástico domingo? Uma porção de gente, tinha 1.200 pessoas. Né? O pessoal levantou a mão, eu falei, tá vendo? Eu falei, quem que me assiste na Rede Vida? Daí a maioria levantou a mão. Daí eu falei o que eu ia falar? Eu falei, cuidado com os padres, né? Falei para o pessoal ali da Globo, eu falei, cuidado com os padres. É mentira deles, eles estão mentindo. Então mentira, né? É possível? Não é possível, mas é assim mesmo. Olha, eu fui fazer... Uma vez, eu criei a Universidade da Comunicação Total com o Eduardo Fischer e com o Roberto Justus. Nossa, era Fischer e Justus, lembra disso? Lembro da agência, claro. Então, e eles falavam, eu falava, por que vocês não fazem publicidade na Rede Vida? Não tem ninguém. Né? E lá estavam todos os funcionários deles, da agência. Eu falei, quem é que me assiste aqui na Rede Vida? Quase todo mundo levantou a mão. Eles falavam, louco, vocês estão mentindo. Quer dizer, a vantagem da Rede Vida é não ser medida pelo Ibope. Olha que louco. É uma grande vantagem. Então você não... Porque onde eu vou, né? Eu viajo o Brasil inteiro, onde eu vou, todo mundo fala, assim, o senhor, professor, assim, o senhor na Rede Vida, mas ninguém não tem Ibope, né? Você não... Mas a impressão que dá é que você nunca saiu da televisão. Eu nunca saí da televisão. Então, mas nos dá essa impressão, para você ver que tem notícia mesmo. E é impressionante, sabe por quê? Uma agência, aquele pessoal lá da Fischer, sim. Aquele pessoal todo, eles falam o seguinte, professor, 30 anos de televisão, 100% dos brasileiros já viram a sua cara, não sabe, alguma vez, não sabe de onde, né? E televisão é muito estranha, né? Porque as pessoas olham para mim e na televisão parece que eu tenho 1,90 m, né? E eu tenho 1,65 m, né? Porque só vê daqui para cá, é plano médio. Plano médio, e não tem referência, né? Então, é que nem o Jô Soares. O Jô Soares tem a minha altura, exatamente tinha a minha altura, né? 1,65 m. Então... as pessoas me veem e eu quase sempre, agora até tirei nos programas um pouco da gravata, mas eu só fiz programa de gravata, eterna gravata até hoje. Então as pessoas me veem no avião, não falam, será que não é? As pessoas olham, ficam olhando, a minha mulher até fica meio incomodada de ver as pessoas passam, olham. E daí, quando me ouve falar, vem falar comigo. É a minha voz que é... Você sabe que acontece isso com o Gustavo também? Então, 8 anos de SBT, então às vezes a pessoa está de costas, às vezes é frentista, ele está colocando gasolina, álcool, eu falo, velho, ele fala, débito ou crédito? Eu falo, coloca no débito aí, velho. Ele escuta a minha voz e fala, Quiz, de costa. Aí ele fala assim, são 8 anos entrando nas casas das pessoas em 34 cidades, 10 horas da manhã no domingo. Então. A gente marca, né, pela voz. Marca, a voz é muito forte, né? A voz daí as pessoas vêm tirar fotografia, querer conversar, né?
Mas é muito interessante. No avião é ótimo isso, né? Daí você vê as pessoas vêm vindo de trás, falando, não, o senhor é o professor Marins? Eu não reconheci. Eu falei, você achava que eu era um homem alto, né? Gigante! Porque é interessante mesmo. Assim. Professor, eu vejo, assim, assisti vídeos a minha vida toda, né? Você contando, a gente tem um amigo em comum, que é o Perdiga, né? Perdiga, grande Perdiga. Grande Perdiga. E assim, o que sempre eu escutava e prestava muita atenção era na questão de vendas. Isso. Porque o senhor sempre falou da importância das vendas. Porque assim, vendedor é quase um pé de chinelo. Você fala assim, eu sou vendedor. Ninguém coloca, por exemplo, vai no hotel e fala assim, sou vendedor. O cara coloca qualquer outra coisa. Por que tem isso? Há um preconceito, principalmente nos países europeus, né, na cultura europeia, de que a venda, você não deu nada na vida, então vai ser vendedor. Né? Você não quis estudar, né? Então vai ser vendedor. Mas isso, a venda mudou muito, né? Porque, na verdade, o vendedor é um prestador de serviço, né? Ele que faz o elo entre uma indústria que produz alguma coisa e alguém que queira alguma coisa. Como é que ele vai saber, né? Como é que ele vai saber que esse produto existe se não for o vendedor, né? Então, isso que eu digo, vender é informar, né? Você não precisa ser... Qual é a característica do vendedor? Antes era extrovertido, né? Eu fiz um curso nos Estados Unidos de venda, faça da sua entrada na sala uma entrada bombástica, né? Hoje o cara manda prender você. Não é? Quer dizer, pode usar esse termo. Né? Não deixa ele falar, fale. Atropelo mental, né? Era aquela coisa, né? Vendedor de lista telefônica, imagina, né? Então, agora não, agora o vendedor é um profissional de vendas mesmo, né? Eu sugiro, né, sugeria a General Motors, sugeria a muitas empresas, e muitas fizeram, a GM fez uma vez, em todos os cartões de visita da empresa, inclusive do presidente, colocar o nome do presidente, eu me lembro da Mark Hogan, o nome do presidente, embaixo, escrito Sales and Service, ou seja, atendimento e vendas. Né? Quer dizer, de todo mundo. Mas eu sou diretor jurídico. Então, embaixo, entre parênteses, você põe diretor jurídico, porque todos nós estamos aqui para vender. Né? Se Genial. todo mundo não for vendedor e não atender cliente, quer dizer, a empresa não anda. Quer dizer, você pode terceirizar tudo, você só não pode terceirizar o cliente, você pode terceirizar a contabilidade, né, alimentação, segurança, mas terceirizar cliente é mandar para o concorrente. Né? Então, todo mundo, muitas empresas fizeram isso. Né? Então, embaixo do nome, atendimento e vendas. E entre parênteses, embaixo, se o cara é contador, contas a pagar, se é o quê? Porque ou todo mundo na empresa é vendedor ou a conta não fecha. Olha isso. E outra frase é poderosíssima. O ser humano ele é vendedor na vida, né? Na vida. Para tudo você tem que negociar. Tem que negociar. E o grande problema de hoje que eu vejo é o seguinte. Quando você tinha famílias grandes, você aprendia naturalmente a negociar. Você tinha que negociar a hora do banho, tinha que negociar a coxa do frango. Porque tinha um banheiro só também. Tinha muitas vezes a casa tinha um banheiro só. Você tinha que negociar, você tinha que ser uma pessoa safa, né? Né? Para poder falar pro irmão, olha lá, e pegava a coxa do frango dele. Porque frango antes tinham só duas coxas. Duas coxas. Não tinha aquele negócio de só coxa, né? Só sobrecoxa. Bom, então você aprendia. Hoje, filhos únicos de famílias muito pequenas, eles não aprenderam a negociar nem a ter dissabores, né? Nem a ter. Então, o não que o vendedor recebe muitas vezes, né? Aquela coisa do não eu já tenho, vou tentar o sim, né? Que é uma coisa de grandes escritores do mundo inteiro, né? Né? Quer dizer, busque o sim, né? Porque o não você já tem. Eu vou oferecer para ele, mas ele não vai comprar. Não, que ele não vai comprar, eu já sei. E dá dele ser louco e comprar, né? Exatamente. Então, se eu não oferecer, ele não vai saber que existe, né? Mas essa é a função do vendedor, né? Informar, né? Informar. Então, sabe o que mata a venda? A ansiedade. A ansiedade mata a venda. Né? O grande problema é que o vendedor, muito ansioso em querer vender, sabe, ele passa essa ansiedade para o cliente, e o cliente percebe a ansiedade e acaba a venda. Né? A ansiedade mata a venda. Então, se você não tiver ansiedade, eu tenho um case muito interessante. Tinha uma dentista que procurou emprego na Universidade do Cavalo.
E nós falamos, olha, o único emprego que tem é de vender os cursos, né? Sim. De vender a Universidade do Cabo, vender os cursos. Ela falou, não, vendedora eu nunca fui. Não, vendedora, eu não sou vendedor. Imagina, eu sou dentista, eu sou não sei o que. Bom, então elas falaram, olha, está proibida de vender. Você vai só informar os cursos que tem. Você só mudou o nome. Você não vai, se você vende, não pode vender. Se a pessoa quiser comprar, você tem que passar para fulana de tal, que era colega dela lá, e ela então faz a venda. Você não, você só diz, olha, aqui é a universidade, que curso tal, nós temos curso tal, é isto, não. Daí ela se transformou numa vendedora incrível, né? Porque todo mundo queria fechar, porque ela... calma, tranquila. Ela não tinha obrigação. Não tinha obrigação de vender nada. Daí, e ela passava para outra e a outra vendia, né? A outra fechava a venda. Um dia ela chegou e falou assim, eu mesmo não posso pegar já o nome. Mas olha, você não é vendedora, vamos deixar bem claro. Você fez uma psicologia reversa com ela. Não pode ver. E aí o vendedor, pode reparar que a pessoa que é tranquila, você não sente a pessoa invadindo você. Né? A ansiedade mata a venda. Agora, características. Professor, eu tive que me tornar um bom vendedor, porque assim, como apresentador de televisão, você sabe que você não mantém, se você for um concessionário, você não mantém um programa de televisão se não for vendendo. Então, algumas técnicas, me corrija se eu estiver errado. A primeira é escutar o cliente, prestar atenção nos sinais do corpo dele. Isso. E, por exemplo, porta-retrato, vi que você gosta de cavalo. Opa, peraí, então vou falar de cavalo que eu vou levar ele para um ambiente seguro, no qual ele domina e eu não domino. E eu vou perguntar para ele. A hora que você começar a falar com desassombro, aí eu começo... Pega uma intimidade, né? É isso. Para criar elo, rapport. Isso mesmo. É isso. É exatamente isso. Quer dizer, você tem que estudar... Eu tenho um livro chamado Projeto Cliente. Quer dizer, você tem que estudar cliente. O grande problema é que a gente estuda o produto, né? Quando você lança um produto novo... Toda empresa reúne os vendedores e ensina sobre o produto novo. Sim. Todo vendedor conhece mais ou menos, teoricamente, o seu mercado, né? Se eu vendo produtos hospitalares, eu sei os hospitais da minha região, as clínicas podem comprar. O que a gente não estuda é cliente, quem é ele, que time ele torce, quais são os valores dele, como é que ele... Eu sempre brinco, né? O cara é casado pela 9ª vez, não fala infidelidade, né? Ele não é do ramo, né? Não é isso. Então, né? Não pode falar em corda em casa de enforcado, lembra dessa coisa? Então, essas coisas, quer dizer, estudar cliente tem que ter uma metodologia, quer dizer, diagnosticar o cliente. E as pessoas não entendem, as pessoas perdem o cliente. Então, a minha teoria é a seguinte, você não tem que se comprometer com o cliente. O seu foco não é o cliente, o seu foco é o foco do cliente. Entendi. Não é? Você tem que estar olhando para o mercado, quer dizer, qual é o mercado do meu cliente, para que você fique do lado dele e não contra ele, ajudando a ele conquistar o mercado que ele precisa conquistar. Então, para isso, eu preciso saber do seu mercado, meu cliente, até mais do que você. Isso. Então, daí, eu sou um consultor, na verdade, seu. Eu sou um amigo seu. Você sabe que comigo você vai ter mais sucesso do que com ele, meu concorrente. Entendeu? Aí você vende, aí você faz a venda. O grande problema é que, né, uma vez eu contei essa história, acho que contei no Jô Soares, não sei onde, né, veio um vendedor da Fiat falar comigo, há anos atrás, né? E a minha secretária falou, professor, atenda ele, aqui, a 4ª vez que ele vem aí, né? Coitadinho, ele é tão bonzinho, né? Ele vem, espera, o senhor nunca pode, ele não marca nada, né? Então, muito bem, eu falei, pode, manda ele subir, ele foi lá, falou, professor Marins, eu quero vender um Fiat para o senhor, um Fiat Uno, que tinha saído Uno na época, né? Eu falei, você sabe quantos filhos eu tenho? Ele falou, não sei, professor. Eu falei, tenho 11. Ele falou, 11 filhos o senhor tem? Eu falei, eu tenho 11. Então, você imagine, um Fiat Uno. Ele falou, nossa, não sabia. Mas professor, a sua esposa, as mulheres gostam muito do Fiat Uno porque ele é pequenininho. Eu falei, você não soube? Ele falou, não. Eu falei, minha esposa é falecida. Ele falou, Deus o livre.
Daí eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa pra você, é tudo mentira. Nem eu tenho 11 filhos, nem minha mulher morreu. Mas você acha que você é capaz de vender um carro sem saber quantos filhos a pessoa tem, quem é a pessoa, se a mulher é morta, você vai falar da mulher do cara, a mulher do cara já morreu. Exato. Quer dizer, sabe, hoje vender é informar. O único produto que tem é informação. Vai vender para mim quem souber o que eu quero, como eu posso pagar, né? Qual é a minha situação creditícia, não adianta nada. Então, o que eu vejo também é os vendedores fazem um esforço enorme para vender para aquela empresa, consegue, o pedido chega na matriz lá na empresa, fala assim, mas peraí, esse cara está quebrado, esse cara não tem crédito. Não tem crédito. Mas eu fiquei um mês tentando, mas tem que ter informação. Você tinha que saber antes. Tem que ser informação. E descobrir a necessidade do cliente. Né? Isso, porque você tem que ser um parceiro, você tem que ser um parceiro do cara no desejo dele, no sonho dele. Então, eu vou dar um exemplo para você, coisas que a gente ensinava isso há 500 anos lá atrás. Quer dizer, você é vendedor da Volkswagen, você tem uma gama de produtos. O cliente que veio comprar o Volkswagen, você descobriu, você viu que o produto Volkswagen não era bom para ele, o melhor era um Chevrolet, que a Chevrolet, sei lá, tem a GM, tinha um produto melhor para ele. Você tem que ter a obrigação de falar, meu querido, deixa eu falar para você, eu vou com você até na GM lá, porque você vai ser mais satisfeito. Quer dizer, esse produto não vai ser bom, porque você ganha o cliente por resto da vida. Sempre. A próxima vez ele vai comprar o Volkswagen seu. Você não está traindo a sua empresa, você está se comprometendo com o sucesso do cliente. Não adianta nada você empurrar um produto para o cara ficará insatisfeito, vai contra a empresa. E vai ao contrário, né? O cara nunca mais vai procurar esse cara. Dá um tiro no pé e nunca mais procura a própria empresa. Porque tem uma coisa que a gente precisa entender. Se uma aeromoça a TAM tem 4.000 comissárias, se uma comissária me trata mal, eu digo, essa empresa não presta. Nunca mais viajo pela TAM, nunca mais viajo pela Azul, pela Gol, sei lá. Né? Então, a gente precisa entender isso. Quer dizer, o vendedor, na verdade, eu falava isso na General Motors, lá em Detroit, imagina. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou cliente da General Motors Company aqui de Detroit. Eu não sou cliente da General Motors do Brasil, de São Caetano do Sul. Eu não sou cliente, eu até falei o nome aqui de Sorocaba, qual é o nome da GM aqui? Da Automec. Eu falei, eu não sou cliente da Automec. Sabe de quem eu sou cliente? Do recepcionista da oficina, da telefonista. Agora, o que acontece? Uma telefonista, uma recepcionista, um recepcionista de oficina me trata mal, a General Motors Company de Detroit perde um cliente. Quer dizer, vocês têm que fazer engenharia reversa, tem que começar lá embaixo. Agora, eu uma vez levei um carro da minha mulher na concessionária, falei, olha, meu senhor, para fazer a revisão, né, eu falei, tem um barulho na frente. Ele falou assim, que ano é? Eu falei assim, ele deve ser 90 e tanto. Falei, 90 e tanto tem esse barulho. Eu falei, mas não tinha, esse barulho apareceu. Ele falou, quantos mil quilômetros está? Eu falei, acho que é 60 mil. Ele falou, com 60 mil começa o barulho. Eu falei, meu querido, quando é que cai a porta de trás? Quando é que cai? Então, não é momento mágico, só tem momento trágico. É verdade. Né? Quer dizer, daí o cara fala, daí você sai tenso, você pega o carro da oficina de uma revisão e fica prestando atenção nos defeitos que vieram da oficina e que não tinham antes. É claro, porque você tensionou aquela relação. Né? Em vez de anotar, pois não, vamos ver esse barulho, pois não, vamos ver. Então, fazer coisas simples, quer dizer, é só se você regular o freio de mão de um carro que vai numa revisão, a hora que o dono vai pegar o carro e ver que mexeram no freio de mão sem ele pedir, ele falou, isso que é oficina. Que você fez mais do que ele esperava. Fez mais do que ele esperava. Não adianta. E é tudo muito simples, só que as pessoas complicam. Né? Mas, professor, uma coisa que eu queria saber, por exemplo, hoje a gente fala até a gente estava conversando sobre, tem coach, tem os palestrantes motivacionais, nós estamos falando do Vieira, do Marçal, do Marcílio, tem vários, né? Tem inúmeros.
que você pensa deles? Quem tem algum que você olha e você fala assim, não, esse aqui ele me faz prestar atenção no que ele está falando de hoje? Aí, deixa eu falar uma coisa para você. O problema é o conceito de motivação, né? Tem gente que fala, assisti uma palestra de motivação, fiquei uma semana motivado, depois estava pior do que eu estava antes. Não é isso? Você não ficou motivado, ficou emocionado, né? Quer dizer, motivação não é emoção, motivação são os motivos, as razões de ordem lógica, racional, cartesiana, motivos pelos quais você vai fazer as opções que você vai fazer na sua vida. Né? Não adianta emoção, não adianta. Então, o grande problema é que as pessoas confundem muitos palestrantes, querem palestra show, né? Então contam muitas coisas emocionantes, as pessoas choram, mas uma semana depois tá do mesmo jeito, né? Porque tem claro, russa, claro, o cara pisa em brasa, tem aqueles negócios, essas loucuras. Imersão, não sei o que lá. Isso, é uma loucura. É que nem você sair de um filme de super-herói, né? Você se sente um super-herói. Então, isso daí é complicado, porque daí passa, e pode ver que essas pessoas todas, né? Eles me perguntam, todo mundo me pergunta, professor, como que o senhor tem 50 anos de carreira, 40 e tantos anos de carreira, né? A Ampus é de 74, né? 84 anos com outro nome. Mas e até hoje eu recebo 2, 3 pedidos de palestra por dia, para você ter uma ideia, né? A gente não consegue fazer, então a gente indica outros. E também não tem o dom da ubiquidade, se eu estou num lugar, não posso estar no outro, né? Então, como que você faz? Eu falo, que eu sou professor, né? Isso. Eu sou professor, eu não sou palestrante. Deixa eu falar uma coisa, a profissão de palestrante não existe, né? Existe você passar para os outros a sua experiência, né? Os seus conselhos, a sua coisa, né? a sua análise. E eu sou antropólogo, então a antropologia é a ciência da observação. Então você observa o que ocorre na realidade, né? Na vida das empresas, etc., e você teoriza a partir disso, né? À medida que você teoriza, isso que o antropólogo faz. Então você fala, olha, gente, tal coisa é assim, como é que eu sei que a ansiedade mata a venda? De observar situações de vendedores ansiosos que passam a ansiedade para o outro, né? E como é que você tem pessoas que trabalham bem com determinadas situações, outras não? Que nem agora a gente trabalhando com execução, né? O que acontece? Você planeja nas empresas e daí nada acontece. Quer dizer, né? Falta execução, as pessoas não têm prazer em executar. Executar é chato, né? Planejar é gostoso, é chique. Né? Executar, né? Cuidar do detalhe, fazer a manutenção do equipamento. Né? Isso daí dá trabalho, dá despesa. Né? Planejar não, planejar é legal. Então, as pessoas não se envolvem. Não. Daí o presidente de empresa falou para mim, professor, estou muito decepcionado com a minha diretoria, porque ela não entregou os resultados que ela me havia prometido nesse ano fiscal, né? Eu falei, e você fez o que esse ano inteiro? Jogou golfe? Não, porque o meu diretor de marketing não era a pessoa adequada. Eu falei, quem pôs ele lá? Quem deixou ele lá? Você não é o presidente? Né? Porque fizeram um centro de distribuição no Nordeste, num lugar absurdo. Eu falei, quem fizeram? O Espírito Santo fez? Quem fizeram? Você não é o presidente? Não, fizeram, eu não... meu querido, ou você executa, participa, né? Ou você garante que a pessoa certa esteja no lugar certo, né? Porque tem gente que é muito competente em coisas sem importância, né? Sem importância. Né? Então, daí... Mas, professor, nessa conversa, quando você é contratado, você está ali de frente para o presidente normalmente tem o ego exacerbado. Isso, Como que você lida com isso? Você já lidou com uma situação que realmente você teve que botar o rapaz no lugar? Há muitos anos. Hoje já não acontece mais isso, né? As pessoas já têm um respeito maior. E eu também perdi o medo, né? Quer dizer, eu digo a verdade. Você gostou, se não gostou, não gostou. Você lida com a minha verdade. Né? O que eu vou fazer, né? A verdade é essa. Né? Então você veja... o presidente não participa de nada, a diretoria não participa, a diretoria fica lá
encastelada no topo da pirâmide. Ela não sabe o que está acontecendo na empresa, não participa de eventos, não vai a feiras, congressos, etc. E quer que as coisas ocorram? Né? Eu vou contar uma história para você. Eu acho que, não sei se o Perdiga foi junto, bom, mas era uma indústria de pneus, né? Eu não vou dizer o nome, mas era uma indústria de pneus dessas famosas, né? Você já sabe que ou é Firestone, ou é Goodyear, ou é Pirelli, ou é... 3 ou 4. Bom. E o presidente dizendo que estava ruim o negócio da venda, né? Estava ruim o mercado, estava difícil. E eu cheguei na fábrica, e o que eu vi na fábrica? Quando tem estacionamento, todo mundo no sol, e tem os estacionamentos cobertos, é dos homens, né? É da diretoria, não é isso? E eu, então, fotografei a marca dos pneus dos carros. Eu fotografava o pneu e o carro, o pneu e o carro, né? O pneu e o carro. De quem estava ali, naqueles carro chique, carro só podia ser diretor, né? De presidente, sei lá. E daí eles falaram, a diretoria toda falando que está ruim, o que fazer. Eu peguei o celular e falei assim, me diga uma coisa, de quem é este carro aqui? Falou... Ué, esse carro é meu. Eu falei, olha o pneu, era do concorrente. O pneu era outro. Eu falei, e este carro aqui, de quem é? Peraí, esse daqui é meu. Eu falei, olha o pneu do seu carro. Mas, professor, já veio assim da fábrica? Eu falei, é que nem menstruação, veio para você. Quer dizer, eu falei, meu querido, o que o senhor quer que eu faça? Quer que eu tire troque o pneu? Falando, eu quero que você queime o pneu, eu quero que você rasgue o pneu. Quer dizer que se nem vocês, exatamente, diretores da empresa, usam os pneus da empresa, ora, querido, tem que dar o exemplo, né? Como é que eu vou? Então o pessoal não tem essa visão. Mas essa sacada de olhar o pneu de... Mas é claro, você vê... Por que chama você? Porque tem problema, ninguém chama você. Agora não mais, né? A turma chama já para... manutenção, para continuar. Mas é muito interessante isso. Então você vê, por exemplo... você quer ver? Eu vou com o pessoal da Brahma. Vamos almoçar? Vamos. No fim nós vamos almoçar num lugar. Eu falei, mas ele não é exclusivo Brahma? Não, professor, é que é o melhor restaurante, é que os exclusivos Brahma nossos não são bons. Eu falei, mas espera um pouco, vamos embora daqui. Como que você vem, como que você da Brahma não prestigia um cliente seu, quer dizer, vai no concorrente porque é melhor, né? Então o pessoal não tem essa visão de mercado. Olha, eu fui fazer a AVSUI. A AVSUI é Congresso Brasileiro de Avicultura e Suinocultura. Qual é o problema? O Brasil não come porco, porque na Europa o consumo de porco, aqui tem um preconceito com a cisticercose, aquela coisa, muito bem. Intervalo. Não tinha nada de porco, não tinha um presunto, tinha pão de queijo, suco de laranja, né, eu falei, gente, não tinha uma salsicha, não tinha nada. Eu falei, nem vocês da Associação Brasileira de Suínos. Vocês não prestigiam o produto ali? Prestigiam o produto. Eu fui em Fraiburgo, o maior município brasileiro de plantação de maçã. Eu pedi no hotel, queria um suco de maçã, ele falou, temos de laranja, certo? Quer dizer, então, não entendeu? É primário isso, né? É primário, mas a pessoa não enxerga isso. Então, olha, essa é de cabo de esquadra, né? Uhum. Essa é de cabo de esquadra. Um concessionário Chevrolet, né? Ele inovou na concessionária dele que quando você levava seu carro para revisão, ele dava um carro reserva. E ele, claro, fez um acordo com uma locadora. Só que o carro reserva que ele dava era Fiat. Então ele fez test drive gratuito dos clientes dele com a marca do concorrente. Eu falei para ele, mas eu nunca ouvi falar, você é um louco. Ele falava assim, mas professor, foi a mais barata que eu encontrei. E ela só tinha Fiat, né? Então eu falei, e o pessoal vinha buscar o carro, falava, carrinho bom esse Fiat, ia buscar o Chevrolet. Quer dizer, o cara fazia test drive da concorrência de graça para o cliente dele da Chevrolet. Quer dizer, então você vê que falta essa mentalidade. Isso o americano tem muito, né? O americano tem. O americano tem muito Eu trabalhei com um jornalista, Décio Lopes, que ele era patrocinado pela Ambev.
Na casa dele não entrava nada que não fosse da Ambev. Meu querido, eu fui da Ambev anos, né? Da coisa. Nunca na minha casa teve Coca-Cola. Exatamente, na casa Né? dele Nunca, era só Pepsi. E meus filhos queriam, eu falei, não, filho, não tem jeito, a gente ganha, nunca. Tinha Guaraná Brahma na época, que era um terror, né? Então, nunca, você tem que prestigiar. Uma vez eu chego num shopping e vejo um cara da Brahma, não é? A gente fala da Brahma, é Ambev, né? Da Brahma, tomando Kaiser, na época. Eu olhei e falei assim, você não é da Brahma? Ele falou, sou sim, senhor, professor, sou sim, senhor. Eu falei, você está tomando Kaiser, Rafael? Ele falou, não, sou de contas a pagar. Quer dizer, ele é de contas a pagar, ele não é do marketing, ele não é de vendas, ele toma o que ele quer só o salário. Só quer o salário, meu Deus. Vestir a camisa nem pensar. Né? Entendeu? Quer dizer, e ele não, vai falar assim, ele foi dispensado, Sim, né? claro. Agora, eu pergunto para você, ele caiu das nuvens, porque ele falou, o que eu fiz? Eu não fiz nada de baixo, só tomei uma Kaiser. Né? Num bar que tinha Brahma e que tinha... Então, é interessante, a pessoa não tem essa visão, né, de que se eu tiver... Agora, que a minha empresa precisa vender... Por isso que eu digo que ou todo mundo é vendedor numa empresa, ou a conta não fecha. Você acha que as empresas brasileiras elas estão muito atrás de empresas europeias? Estou falando em conceito, em... Não estão, não. Não, eu acho que hoje não. Há anos atrás, sim, mas hoje não. Hoje a gestão das empresas brasileiras são muito boas, né? São muito... Né? Tanto é que grandes executivos brasileiros são levados para fora. São levados para fora. Tem essa... Muitos melhores gestores são brasileiros. Porque também pelo ambiente de incerteza, né? Então o brasileiro tem essa capacidade de jogo de cintura, de entender a diversidade muito facilmente, naquela rigidez, por exemplo. E o brasileiro aprende muito fácil. Então ele se adapta muito fácil a modelos alemães, modelo francês, por exemplo, né? Os executivos podem ver, a grande maioria hoje são brasileiros. Você já palestrou em quantos países? Nossa, quase, nesses grandes, quase todos, né? E na América Latina também, né? E aí sempre tem um tradutor ou vai no inglês? Não, no inglês eu estudei na Austrália, morei nos Estados Unidos, então a gente domina bem inglês, espanhol, né? Agora, francês eu falo mais ou menos, não falo perfeitamente, né? Mas eu fiz a Aliança Francesa inteira, né? Os 7 anos de Aliança Francesa. Então a gente se vira bem, né? Mas a maioria hoje é inglês, né? Quer dizer, mesmo antes da França, você veja, a língua oficial da Renault, por exemplo, né? Hoje é inglês, né? E o francês é francófono, né? Porque ele não fala Miami, ele fala Miami. Ele não fala Westinghouse, ele fala Vestigose. Né? Ele não fala a palavra estrangeira como o estrangeiro fala. Tenta. Ele fala do jeito dele, né? Fala do jeito dele. Nós brasileiros não, nós ficamos todos nervosos, né? Para ver. Então, como que fala Al-Fatah, né? Então, aquela coisa, né? Para falar igual. A gente quer falar como o original fala, né? E o francês não. Ele é bem francófono. Você veja, a raiva deles, né? O nome do hotel não é Ibis, é Ibis. É Ibis, né? Mas no Brasil, agora o pior é o Mercure, né? Mercure virou Mercury. Isso. Virou Mercury. Eu entrevistei no Show Business o presidente da Cor. Falei para ele, como é que... Ele francês. Eu falei, como é que vocês suportam? Ele fala, porque você liga no Hotel Mercure, né? Pelo menos se falasse Mercury, era melhor, era mais próximo. Olha lá, Mercury. Você liga no hotel, eles falam Mercury, né? Mercury. Quer dizer, a gente americanizou. Ficou Ibis, não ficou Ibis. Ibis, né? É verdade. Ficou Ibis, né? Novo hotel é mais fácil, né?
Novotel ficou Sim, Novotel. nunca faz. Mas agora você chega aos outros, né? O Mercury é o máximo, virar a Mercury, né? Nossa. Virou uma marca de carro antigo americano. Mercury. Meu Deus do céu. Quanta história. Senhor, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Nosso podcast tranquilo. é o único do Brasil e do mundo que tem intervalo. Já viu? Quando Ó, a gente vê da televisão, não, é isso aí. pode fazer. Sim. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. O supermercado paulistano fica na entrada de Salto de Pirapora. Você já pensou começar o seu dia economizando? Frutas e verduras sempre fresquinhos. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. Açougue, padaria e um restaurante incrível para você e para toda a sua família. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? Ah, é na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos no intervalo, foi rapidinho. Gustavo, tem pergunta não? Não tem pergunta, não? Tem só a gente. A gente vai perguntar. perguntar. Então, ótimo. Vai perguntar aqui pro professor. Professor, como que identifica um cara, por exemplo, tá na empresa lá e você fala assim, não, esse aqui será um gestor, esse aqui será o vendedor. Existe isso? Eles te chamam para qualificar e colocar cada um no seu lugar ou isso não acontece mais? Não, acontece assim, eu nunca indiquei ninguém, eu sempre participo de algum tipo de recrutamento ou seleção, mas eu faço questão que a decisão seja dele, porque senão ele tira o dele da reta para culpar. Não, esse foi o professor Marins que selecionou, o professor Marins que achou que ele era melhor. Eu digo, não, eu dou a minha opinião, né? Mas, e digo, a decisão é sua realmente, né? Agora, você vê às vezes o brilho no olho, né, da pessoa. Eu acho que isso é uma coisa... Porque não dá para você saber, né? A pessoa está ali numa entrevista, ela está tensa, então você tem que fazer perguntas. E não é também... E as perguntas são tão hoje conhecidas, né? Que ele já preparou a resposta. Que ele já preparou a resposta, então... A pessoa fala o que você quer escutar. Não, né? então você tem que falar... Então você... É isso mesmo, a pessoa fala o que ele acha que você quer escutar. Então você tem que bater papo assim, que nem a gente está batendo. Quer dizer, né, que carro você tem, como é que você... Né, o que você faz no fim de semana, como é que... Você tira ele do lugar Tira comum. ele do... Né, me diga quantos filhos você tem, como é que é, quer dizer, criança é dureza, né, para ver como é que ele se relaciona com pessoas. Né, quer dizer... Daí a gente conversa de alguma coisa para ver a opinião dele, né? Para ver qual é a reação dele. Então... Mas é sempre uma surpresa. Né? A gente, o grande problema do Brasil não está na seleção, está no recrutamento. Recrutar é achar. No mundo inteiro, você veja, a própria Ambev, Vale do Rio Doce, tem aqueles programas de trainee, aquelas coisas, que é para você recrutar. Quer dizer, recrutar é achar. Então, você está dando aula no exterior, por exemplo, a secretária do departamento chega e fala, tá aí o cara da IBM quer falar com o senhor. Eu falo, mas peraí, eu estou dando aula de antropologia simbólica, o que a IBM quer comigo? Daí ele chega e fala, professor, nós somos da IBM, está aqui uma canetinha, professor, canetinha, um boné, uma coisinha qualquer, um brinde, né? Professor, é o seguinte, nós precisamos de gente boa.
né? Nós precisamos de gente boa, né? E o professor, como está sempre em contato com muita gente, o único pedido que nós queremos fazer, quando o senhor encontrar algum aluno que chame a atenção do senhor, que tem um brilho no olho, que você avisa a gente, para que a gente anote o nome. Tem, porque o que o mundo inteiro tem e que o Brasil não tem é um banco de reserva. Entende? O Brasil não tem banco de reserva. É verdade. Não, você só vi com a primeira opção. Não tem banco de gente. Então, a hora que a vaga aparece, dá aquele desespero de preencher a vaga. Então, quando dá o desespero de preencher a vaga, você recruta mal, você põe um tijolinho no jornal. Você tapa o buraco, né? E você tapa o buraco. Quer dizer, isso é o que acontece na vida real. Na vida real. Então, o que a gente... eu acho que a empresa brasileira, em geral, né, ela faz um processo de melhoria contínua do auto-engano. Né? Não é só no Brasil, é meio no mundo inteiro. A pessoa se engana, ela acredita que vai dar certo uma coisa que ela sabe que não vai dar certo. Sim. Né? Então, eu coloquei aquela pessoa lá, eu sei que ela não é competente, mas ela obedece, né? Isso, controlável. Ela é controlável, né? Então, manda quem pode. Então aqui vem aquela história, né? Eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Daí você já sabe que não vai dar certo. Então, quando eu vou conversar com diretoria, por exemplo, eu falo, vocês já não sabiam? Vocês já não sabiam? O cara fala assim, professor, Eu falo, então. Agora aconteceu, como é que vai fazer? Né? Então, essa coisa de melhoria contínua do auto-engano mesmo. Quer dizer, veja o orçamento. Orçamento, como é que é feito o orçamento nas grandes empresas? Mas é uma coisa tão trivial, né, que você vê. Quer dizer, eu matriz, peço para você, filial de Sorocaba, quanto você pode vender para eu fazer orçamento? Vocês dois são da filial de Sorocaba. Você chuta um número. Não, você sabe que pode vender 100. 100. Você sabe que pode. Daí vocês falam assim, gente, 100 nós vendemos bem, né? Vendemos. Então, mas põe 80, porque senão os homens vão apertar nós no 100. E daí pode ser que aí não consiga. 80 a gente vai tirar de letra, então põe 80, né? Então vocês põem 80. Quando chega lá na matriz para mim, eu digo, que esse bando de nego de Sorocaba me bota 80 de meta, eles podem muito bem vender 100. Mete aí de meta para eles 180. Quer dizer, um mente para baixo, outro mente para cima. É melhoria contínua do auto-engano. E quando chega a 180 para vocês até gostam, porque falam, bom, 180 não vamos fazer nunca mesmo. Então tá bom. Então já sabe que... Então eles fazem um orçamento para no ano do orçamento só justificar porque que não cumpriu. Então... Quer dizer, os dois estão se enganando. Os dois se enganam. Um é assim, eu boto uma meta inatingível para você até gosta. Você fala assim... Tira o compromisso do cara, né? Não tem realidade concreta, sabe? As pessoas, elas não enfrentam a realidade concreta. Mas dói, hein? Então, que nem, por exemplo, eu perguntei para gerentes, por exemplo, amanhã vai acontecer uma coisa com você, eu sei o que é. Me responda, você vai ser demitido, você vai ser promovido ou você vai ser só mantido onde está? A resposta de 83% é, sei lá o que passa pela cabeça dos homens. Quer dizer, como que você pode trabalhar se você não tem avaliação nenhuma? Você não sabe se o que você está fazendo está bom, se não está bom, se não... Eles não têm esse feedback lá de cima. Não tem feedback, não tem avaliação. E quando é para fazer avaliação, você que é o chefe fala para o RH assim, não, eu não sou psicólogo, eu não vou. Porque ninguém tem coragem de chegar para o outro e falar, você é ruim nisso, você é bom nisso, que eu quero de você é isso. Então... Porque isso é visceral, isso demanda de um debate. E as pessoas não querem nesse trabalho. E demanda de ter um dia a dia. Uma vez nós fizemos uma coisa, chefes desleais, né? Eu falei, dá um exemplo de deslealdade de chefe. Ele falou, professor, o meu chefe me chamou e me dispensou, né? Me mandou embora. E ao me dispensar, ele disse um bando para mim. Você está sendo mandado embora por causa disso. Eu falei, mas qual é a deslealdade? Ele não pode mandar você embora? Não, claro, professor, pode mandar embora, claro.
E ele não pode, ao mandar você embora, ele dizer por que está mandando você embora, quer dizer, você está achando ruim do jeito que ele falou? Ele falou, não, não é nada disso, professor. É que eu trabalho aqui há 8 anos e ele nunca me disse nada. Essa é a deslealdade. Essa é a deslealdade. Você fica cego, né? Você não sabe se o que você está fazendo é bom, você se não não sabe é. se está fazendo. Quer dizer, daí... Agora, é assim, fala tudo pelas costas. Porra, aquele cara está na marca do pênalti, né? Vamos dar um fim nele, depois você ouve aquilo, você não sabe. Mas por que não fala para mim? Você fala para Deus, o mundo, fala para sua mulher, fala para os amigos do bar, eu tenho um cara lá que não presta, mas fala para ele. Eu vejo muito isso, a pessoa fala assim, não gostei do seu trabalho, você vai embora. Mas não diz o que ele errou, como que ele errou, não direciona a pessoa. Então, está errado isso. Não, e outra coisa, trabalha com atitude em vez de comportamento. Olha, atitude é uma coisa que eu não posso medir. Por exemplo, a sua alegria eu não posso medir. Comportamento, behavior, é uma coisa que eu posso medir, que é o sorriso, por exemplo. Eu posso fotografar o sorriso, mas eu não posso fotografar a alegria. Eu posso fotografar a expressão da alegria, que é o sorriso, mas eu não posso fotografar a alegria. Então, o que acontece é que eu chego para você e falo assim, para uma recepcionista, por exemplo, falo, filha, você vai ser recepcionista do nosso evento, seja liana, cortês, simpática, educada, fina, para cima, motivada, o que é isso? Daí ela está lá, ela não levanta, ela não oferece café, ela não pede para sentar, não chama você. Quando vão embora, você fala, você é louco, você não ficou em pé? Ela falou, mas eu fui liana. O que é liana, cortês, simpático, educado, para cima, motivado para mim? É a mesma coisa que você? Pode ser. Agora, eu não digo para ela, você vai ser, todo mundo que chegar, você vai ficar em pé, dizer bom dia, boa tarde, oferecer café, indicar o telefone, indicar o sanitário. Apertar a mão, olhar os olhos, entregar. Eu não digo, e falo para ela, repita para mim o que você vai fazer, eu vou ficar em pé, dizer bom dia, boa tarde, oferecer. Quer dizer, daí é mensurável. Daí eu posso punir ou não punir. Agora, de repente, eu chego para você e falo assim, não vejo mais aquela chama dentro de você, sua chama apagou. Você fala, pô, mas que eu estou fazendo? Não é que chama. Não, você está esquisito, rapaz, você mudou, você está desmotivadão. Quer dizer, ok. Agora, vou dar um exemplo. Ele chega na casa dele e sabe o que a mulher dele diz para ele? Bem, não quero mais brigar com você, vamos combinar. Leve a cama na empresa, você gosta mesmo da empresa, durma lá. Já more lá, porque você não liga para mim, você não liga para os filhos. De vez em quando você passa aqui e vê se a gente está vivo. Quer dizer, a mulher dele fala isso para ele, e o chefe diz que não vê a chama. Ele fala, pô, vou andar com um maçarico, sei lá. Né, mas que chama? Quer dizer, é assim, ninguém diz o que você faz e não fazia e não faz, que está me dando a impressão de que a chama apagou. Você chegava às 7, agora está chegando às 10h30. Clientes Isso diziam, é real. Clientes diziam, o Gustavo sempre passava aqui, o Gustavo ainda trabalha lá. Quer dizer, você não está mais visitando o cliente, por quê? Entendeu? Quer dizer, essas coisas é que a gente peca muito, a gente trabalha muito com atitude. Sabe, você está esquisito, você está desmotivadão. O que é desmotivadão? Fale para mim. Exatamente. Né? Então você fala assim, você é meio mole, a pessoa fica assim, não é isso. Então o que é? Não é? É umas coisas meio fora de propósito. Muito bom, professor. Uma aula, a gente está com o tempo estouradaço, estava olhando aqui, eu falei, será que dá mais 20 minutos, mais 10? Mas você que desliga todos os cartões aqui de uma vez. Né? Professor, obrigado, é uma honra lhe receber. Agora eu vou fazer um negócio que o Perdiga fazia razoavelmente bem e eu tenho que fazer também. Quero falar do supermercado paulistano, mais economia para o seu dia a dia. São 2 unidades, só em Salto de Pirapora. Vale a pena você pegar o carro aqui de Sorocaba e ir para Salto de Pirapora. Eu vou te falar uma coisa, você pega o seu carrinho, na hora você vai ver a diferença. Diferença de R$1, R$2. A hora que você faz a conta do montante, meu amigo, você vai entender porque supermercado paulistano, mais economia no seu dia a dia. E vou te falar ainda, é um lugar bonito. Estacionamento na frente. Tem um restaurante sensacional que você pode almoçar lá dentro, que com comida self-service, muito bom. Muito bom. E a Autoescola Ideal, quero falar da Autoescola Ideal, você que está fazendo reciclagem, é meio barbeiro, você que está tirando a sua carta, Autoescola Ideal, sempre uma próxima de você. Piveta Sorodrive, você que tem empresa, aí você precisa que seus executivos, preciso que meu executivo vá para São Paulo, vá para Campinas, o que você contrata? Sorodrive, você vai tranquilo, você vai negociando lá, você vai tweetando, conversando e tal, e ele vai dirigindo para que você chegue sempre no melhor destino.
E quero falar também do Spa Slim. Professor, quero te dar de presente do Spa Slim. Massagem corporal, tem botox. O professor não precisa. O professor está muito bem com 74 anos, professor. 74 anos, esbanjando de saúde. O senhor tem a chama ainda. Nós estamos Mas se a tua chama está mais ou menos, você vai no Spa Slim, que fica no Sorocaba Shopping, no térreo. Você já vai lá, você quer fazer botox, massagem, drenagem linfática. Eles cuidam de você. Você fala com a Pamela lá, tá bom? Tradição Urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar, do chefe Zezinho. Sextas e sábados, Márcio Oliver toca. Cara, o chefe Zezinho cozinha, o Márcio Oliver canta. Quer mais? Teu casamento tá indo pro saco? Vai lá, Tradição Urbana. Hipnose Comedy Show. Exatamente. Fala aí, seu Chuca. É um show de comédia que a gente usa os voluntários da plateia para subir no palco. E a gente faz um monte de brincadeiras, todas brincadeiras saudáveis e gostosas, e o pessoal ri muito, que é muito divertido. Eu já fui, me diverti. Eles seguiram lá os caras de Las Vegas, né? Las Vegas, muito chique. O Mark Savage, que é o mais famoso lá, tem um teatro que é só de hipnose há não sei quantos anos. É muito legal. Você dá risada, é impressionante. Ó, um presente. E se você pudesse prever, de Renato Camargo, ele mandou para você. Obrigado. Grande escritor de Votorantim, dá uma olhada aí. E se você pudesse prever, isso aí. Tá muito atual o tema. Tá. E ele é um grande escritor. Ele falou assim, nossa, vai ser uma alegria entregar para o professor Marins. Muito obrigado. Agradeço muito. Professor, redes sociais, como é que o pessoal te chama? É tudo. Entra no marins.com.br. Lá tem tudo. Lá tem tudo. Lá é a porta de entrada para todas as redes sociais. Tem até um avatarzinho lá que sobe as redes sociais. Que legal. Né? E na rede social é tudo Professor Marins, né? Eu vi que tem umas questões que você tem que responder também. Tem tudo lá. Tem muita pesquisa, né? Muita enquete lá. As enquetes são muito interessantes. Enquete assim com 45 mil pessoas participando. Olha, legal. É muito interessante. Tem 26 enquetes, se não me engano. Eu vi. Que vale a pena. É coisa surpreendente mesmo, né? Coisa bem prática para a empresa, né? E que vale a pena. Entra no marins.com.br. Lá você tem acesso para a Fundação Luiz Almeida Marins Filho, que o Perdiga é conselheiro. Você tem acesso à Universidade do Cavalo, à Livraria Marinhos. Eu tenho 34 livros escritos, né? Então, lá você pode comprar os livros no Livraria Marins, entrega na sua casa. Lá você entra na Fazenda Chaparral, entra em todas as empresas nossas, no Motflix, né? Você entra em tudo lá. O melhor é o marins.com.br. Tudo lá. De lá você vai para tudo. É isso aí. Isso aí. Olha, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal, uma honra ter você aqui. A honra é toda minha. Gustavo, valeu. Tamo junto, bora. Mais uma entrevista bacana, né? E se você gostou, se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho para você não perder nada, porque, olha, só entrevista top que a gente está tendo aqui no Quiz Podcast e no canal Quiz, né? No YouTube. É isso aí, então, até a próxima. Valeu. Até a próxima, um abraço.